No último dia 5, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E cada dia se faz mais necessário tocar nesse assunto. O mundo passa por uma verdadeira crise na relação consumo e oferta de energia. E ao falar desse tema, estou me referindo a tudo que é produzido. Ou seja, desde o alimento, passando pelo transporte e tudo mais que se utiliza no uso dos recursos públicos, no uso dos recursos naturais para a viabilidade das exigências da vida moderna. Estudos científicos realizados em todo o mundo expõem uma larga diferença entre o que usamos de energia com o que a natureza possui capacidade para se regenerar. Dentre a extração de minérios, petróleo e tantos outros materiais que retiramos do solo, atualmente mantemos um ritmo de consumo para manter nossas indústrias trabalhando, que chega a ser apontado em diversos estudos, em números e preocupantes vezes mais do que a força da renovação das reservas. O mais interessante desta análise é que podemos dar mais descanso para a natureza com a adoção de medidas simples e baratas. Materiais que estão presentes no nosso dia a dia e que muitas vezes nem temos conhecimento do tanto que podem ser úteis, podem passar neste novo momento que tanto se fala em sustentabilidade. Esses materiais podem passar a ter um grande efeito positivo ao meio ambiente e ao conforto das pessoas. A reportagem da revista Brasil Econômico afirma que o Brasil está progredindo a cada dia nos debates sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente. Temas como construção sustentável, que considera o bem-estar das pessoas, o menor impacto ambiental e o custo-benefício competitivo, deixaram de ser relegados a segundo plano e ocupam lugar nos destaque nas discussões estratégicas da construção civil. Segundo a Green Building, uma das ONGs americanas certificadoras de edificações sustentáveis, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de construções sustentáveis, atrás dos Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Diante desse contexto, o país segue uma tendência mundial de desenvolvimento tecnológico em busca de produtos que tenham foco em sustentabilidade, agregando a eles melhor custo-benefício, eficiência térmica e energética e reciclabilidade. Um dos grandes exemplos dessa nova realidade são os conhecidos EPS, poliuretano expandido, enfim, o isopor. Um baita nome aqui, mas na verdade é o nosso velho e conhecido isopor. Atualmente o mercado de isopor está em pleno crescimento no Brasil. O consumo aparente, valor da soma de produção e da importação, menos a exportação, já passou da casa de 100 mil toneladas por ano e ainda temos muito a avançar. A construção civil destaca-se como um dos principais mercados do isopor, sendo estimado que 50% da produção brasileira é destinado a esse setor. São várias as aplicações do produto na construção, entre elas o enchimento de lajes, telhas, sistemas construtivos, concreto leve, forros, estabilização de solos, entre outras. No Brasil, diferente de outros países, não existe ainda uma obrigatoriedade no uso de isolamento térmico ou acústico nas construções, aplicações nas quais o isopor poderia ser usado. No país, o consumo por habitante ainda está em torno de 49 gramas . O consumo por habitante ainda está em torno de 49 gramas. De acordo com dados de um dos maiores fabricantes de isopor do mundo, no Chile, onde a legislação que dita que as construções devam ter isolamento, é consumido quase o triplo de isopor por habitante em relação ao Brasil, enquanto que na Alemanha a proporção sobe para quase 4 quilos por habitante, ou seja, o Brasil tem espaço para avançar. Um dos pontos fortes do isopor em prol da sustentabilidade é referente à redução do consumo energético propiciada pelas suas propriedades e características técnicas. A aplicação do isopor em projetos construtivos e arquitetônicos permite uma economia de energia elétrica que pode chegar a 30%.
E as vantagens não param por aí. Além da baixa condutividade térmica, baixo peso, resistência ao envelhecimento, absorção de choques, resistência à compressão e absorção de água, o isopor é um material versátil e de fácil manuseio, o que garante uma economia de cerca de 20% no prazo de construção, além de apresentar uma redução de 6 a 8% no custo total do projeto. Fabricado no Brasil desde meados dos anos 60, esse material é um plástico inerte, atóxico, enfim, não vou ficar aqui dizendo que é isopor, que todo mundo conhece, porém a maioria das pessoas não sabe que se trata de plástico e que os plásticos são 100% recicláveis, ou seja, o material deve ser separado na coleta seletiva e encaminhado para reciclagem. Na Associação Brasileira de Normas Técnicas já consta a normatização do uso deste material, ou seja, falta para nós é apenas aculturamento sobre os benefícios do material que a curto prazo será benéfico aos nossos bolsos e a longo prazo ao planeta. Diante disso, sou defensor da criação de uma política nacional de fomento à indústria de materiais para conforto térmico nas construções, tanto residenciais, comerciais e públicas. Nesse contexto, senhor presidente, creio que se faz necessário um debate entre Congresso e o governo federal para a aplicação desses métodos inovadores de maneira obrigatória em habitação de interesse social, onde inclui-se construções de prédios como hospitais, escolas e todas as obras mais que necessitam de financiamentos de bancos públicos para serem realizadas, como a fortificação da produção industrial por meio de fomento, não só do isopor, como também das mantas térmicas de alumínio e as chamadas tintas térmicas, que possuem o mesmo poder de controlar tanto o aquecimento excessivo quanto o esfriamento, além de ter uma capacidade muito maior de resistências às ações do clima. Podemos partir para um novo momento da legislação, onde passaremos a adotar o uso desses materiais em projetos arquitetônicos que favoreçam o conforto ambiental de maneira obrigatória, garantindo a qualidade de vida e reduzindo os níveis de consumo de energia. Senhor presidente, eu estive em Portugal para participar do Eurolat, que é a reunião entre os parlamentos europeu e latino-americano, e naquele país o Decreto-Lei número 80, de 4 de abril de 2006, aprova o regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios. Por meio desse instrumento legal, Portugal impôs requisitos ao projeto de novos edifícios e de grandes remodelações, de maneira a salvaguardar a satisfação das condições de conforto térmico nesses edifícios, sem necessidades excessivas de energia, quer no inverno, quer no verão. Diante da abertura dessa discussão, inclusive trazendo os profissionais da arquitetura para debater a legislação, Portugal avançou muito e já em 2007 recebeu o Prêmio Europeu de Energia Sustentável e vem colhendo os frutos até hoje. Creio, caros colegas senadores, que se faz muito importante popularizar esse tema no Brasil. Assim como todas as áreas, a arquitetura e a engenharia evoluem e é preciso que estas novas, mais baratas e mais sustentáveis formas de pensar as nossas construções passem de ser só objeto de observação de nossa parte e comecem a ser práticas rotineiras. O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, disponibilizou no seu site um conjunto de especificações para os empreendimentos de habitação de interesse social compatíveis com a norma de desempenho, a BNT, a NBR 15575, que trata da habitabilidade e sustentabilidade no âmbito das moradias. Os documentos incluem requisitos obrigatórios e recomendados, além dos estabelecidos pelo órgão público. No novo ambiente online, o sistema permite que o usuário também possa acessar arquivos sobre soluções com desempenho avaliado para sistemas convencionais e inovadores, no qual se inclui o isolamento térmico. Chamo os senadores sensíveis a este tema para promovermos audiências públicas nessa casa e aprofundarmos esse debate para que comecemos a produzir legislações que contemplem e incluam o Brasil nesse novo momento, já que sabemos que o desenvolvimento se faz necessário e não há motivos para que o Brasil fique para trás, sobretudo pela qualidade dos profissionais que temos aqui. Senhor presidente, estas discussões de projetos inovadores
incentivando a adoção dessas mudanças tão pequenas e que vão gerar um futuro econômico e ambiental do ponto de vista micro e macro tão mais promissor, é a mensagem maior que podemos passar ao mundo. Seguimos crescendo com respeito ao meio ambiente. Falando nessa mesma linha, tem um projeto do senador Cássio Cunha Lima, que nesse momento está aqui, o qual tive o prazer de relatar, que falava justamente nessa linha, falava sobre o reuso da água, sobre como podemos aproveitar. E ele que mora numa região onde esse produto já é notório de conhecimento público que falta. Mas não esqueçamos que o Brasil, em seu todo, desde a Amazônia, São Paulo, já passaram a ter dificuldades e crises hídricas. Mato Grosso, por exemplo, que todos, de repente, podem pensar que não existe crise hídrica ali, mas a própria agricultura houve uma quebra devido à crise hídrica. Então, nesse momento, são projetos como esses que buscam saídas e soluções ambientais para que possamos seguir nos desenvolvendo e desenvolvendo de acordo com as melhores práticas ambientais. Muito obrigado, senhor presidente.